amiguinhos, beleza? Tudo bom com vocês? Como estamos? Pois é, hoje eu vim aqui fazer essa resenha rapidinha sobre esse filme que é um dos filmes mais esperados do ano, com toda certeza, que lançou agora, faz pouquíssimo tempo, na Netflix. E de quem eu estou falando? Você sabe, esse projeto maravilhoso, dirigido por Martin Scorsese e Robert De Niro, que também protagoniza, junto com Al Pacino, Joe Pesci e grande elenco. Mas você quer saber se esse filme realmente é bom? Se esse filme vale a pena você ficar ali 3 horas e meia assistindo? Pois é, fica comigo que eu vou contar tudo isso pra você de forma bem rapidinha, bem gostosa, tá? Mas antes de tudo, você já sabe, eu sou o Connery Castilho, apresentador oficial deste canal, e você é aquele cara, meu amigo, que vai deixar seu like no vídeo e vai se inscrever nesse canal. Por quê? Por que você vai se inscrever? Porque o canal tá gostoso demais, tá muito legal, e eu tô começando a ter ideias de que vai ter muito mais vídeos e dicas para você que chega em casa e não sabe o que assistir. Tem a sua Netflix, sua Amazon Prime, sua Disney, se você tiver aí pra fora, e não sabe o que ver. Então eu vou dar essa dica para você quase todo dia, tá? Pretendo. Projeto, não é uma promessa. Então, sem mais delongas, sem me enrolar muito, bora pro vídeo! O que falar deste filme, desta pérola? Exatamente, o filme é realmente muito bom. Porém, sabemos que não é um filme para qualquer um, porque além do filme ser bem grande, eles são 3 horas e meia de filme, o que torna o filme um tanto quanto difícil de ser assistido. Ele é um pouco cansativo por causa do seu ritmo, lembrando que ele se passa em uma década dos anos 50, principalmente. Ele vai caminhando pelas décadas e contando a história deste personagem que é conhecido como O Irlandês, e ele é um matador de aluguel, tá? Ele é um assassino que envelheceu, ou seja, todos morreram, e ele tá lá ainda, muito velho, e ele que nos narra essa história. O Irlandês, ele é o Jack Sheeran, que é protagonizado por Robert De Niro, e conta a história dele desde quando ele trabalhava no açougue como entregador num caminhão, e ele mesmo começou a própria máfia da carne, ou seja, ele tirava de um, vendia para outro, lavava a mão de outro, e assim ele foi crescendo e conhecendo pessoas que eram envolvidas com o submundo, aonde ele acaba conhecendo o personagem de Joe Pesci. Marvin, Harry, por que você tirou o sapato? Que apresenta ele para os peixes grandes, e assim ele se torna o braço direito de muita gente, tendo que resolver assuntos e, como diz no filme, pintar casas. Tá! Na parede. E ele é aquele cara que qualquer coisa que manda ele fazer, ele vai lá e faz de forma seca, de forma rápida e sem deixar vestígios. Então ele é um cara muito conceituado, e durante o filme ele acaba conhecendo Jimmy Hoffa, que se torna um dos grandes amigos dele, que é um personagem histórico americano, que é protagonizado por ninguém mais, ninguém menos do que Al Pacino. E cara, esses velhos estão muito bom, nossa senhora! Os caras mandam bem demais, não é à toa que eles são os monstros do cinema americano. Eles são maravilhosos, você não consegue tirar o olho da interpretação deles, cara. Eles são muito bons mesmo, eles conseguem entregar personagens com suas características, nos mínimos detalhes. E outra coisa que eu achei muito legal nesse filme, como eu disse, ele passa por várias épocas, eles fizeram um rejuvenescimento digital. Principalmente, lógico, o Robert De Niro, que é o protagonista principal. E você me pergunta assim, mas Conner, esse negócio não fica estranho? Tá, olha, eu não consigo te dizer uma cena que realmente eu parei, olhei e falei, nossa, esse negócio tá esquisito. Não,
ficou muito bem feito, o rejuvenescimento digital ficou muito bem feito, você compra muito facilmente aquilo. Tem uma, eu acho que tá, pra citar uma cena, vou citar uma cena que você não vai saber onde é, não é spoiler, tá? Mas ele é o personagem, o irlandês, o Robert De Niro, o Frank, ele vai cobrar um cara que mexeu com a filha dele e ele bate no cara, mas ele joga o cara no chão e dá uns chutes. Só que tem um problema muito sério nessa cena, porque o rejuvenescimento digital é na face dele, mas o corpo ainda é do Robert De Niro, que tá velhaco, tá ligado? Tá muito velho. Então ele vai chutar o cara, você vê o chute dele, é bem... Parece um tiozinho de 90 anos chutando uma bola de plástico daquelas dentes de leite, de borracha, sabe? Chega a ficar engraçado. Mas é só isso. O resto, meu, parabéns. A produção ficou maravilhosa. Fora a fotografia e a ambientação do filme que te joga lá pros anos 50, pros anos 60, muito facilmente, tá? É tudo no mínimo detalhe, as roupas, o figurino em geral, a ambientação no sentido, os carros, as casas, as ruas, tudo isso remete perfeitamente a cada época onde o filme se passa. Inclusive, a iluminação do momento, as cores usadas para cada época, parece que ela começa hiper colorido lá nos anos 50 e vai ficando cada vez mais aquele tom azulado, sabe? Aquela coisa bem Christopher Nolan, e que funciona maravilhosamente bem. Mas eu não posso deixar de falar aqui, falando de atuação, a cereja do bolo, que não é o Robert De Niro e o Al Pacino, que são os caras mais famosos aqui no caso, mas sim Joe Pesci. Cara, ele tá destruindo, ele é a cereja do bolo do filme, ele tá muito bem. Eu acho que eu nunca vi uma atuação dele, apesar de já ter visto atuações muito boas, principalmente em filmes do próprio Scorsese, ele como Goodfellas, né, Os Bons Companheiros, e o Cassino, que esse filme parece até uma continuação desses dois, assim, é bem legal porque ele consegue entrar no mesmo ambiente desses outros dois filmes que fala aí de máfia, tudo mais. E ele, cara, aqui, ele tá contido, não é aquele personagem explosivo como nos outros filmes, ele tá contido e ele entrega uma interpretação simplesmente maravilhosa. Ele é aquele cara que ele é como se fosse o gerente da parada toda. Ele não faz, ele manda os outros fazer, ele não mata, ele manda Maurício matar. Que merda, hein? Por que eu fiz essa piada? Que bosta. Pois é, mas ele só vai pros finalmente mesmo quando é com ele, quando o bagulho é pessoal, porque mexeu com ele, ele vai lá e resolve também, tá? Mas no geral ele é o cara que agencia, que gerencia, é ele que faz toda a subtrama por trás dessa máfia toda, é ele que, basicamente ele não é o chefe, mas é ele que comanda, tá? E esse filme tem uma coisa além dessa parte toda da máfia, dos assassinos e tudo mais, que vai mostrando vários personagens que também são envolvidos com isso e falando, esse aqui morreu de tal forma, o carro explodiu em 1980, tomou 5 tiros na cara em 1972, tá? Tipo, todos morreram velhos, e é isso que é engraçado nesse filme, que mostra que todos morreram velhos e o irlandês tá lá, firme e forte. E é engraçado que uma coisa que eu achei muito boa nesse filme é a interação entre ele e sua filha Peggy. Ficou muito legal de se ver toda a história que envolve os dois ali, dela se apegar ao próprio Jim Hoffa e não se apegar ao Pat, que tá sem presença ali com ela, que no caso faz o papel do Russell, o Pat, tá? Esqueci de falar isso, ele é o Russell. E é isso, cara. O filme, ele tem 3 horas e meia, tá? Ele realmente é grande, é cansativo pra quem não gosta de filme longo. Se você é aquele cara que gosta de filme de ação, que gosta de ver coisas explodindo, esse filme não é pra você. Se você é um cara que adorou, por exemplo, Era Uma Vez em Hollywood, que você gostou muito dos próprios Bons Companheiros, do Cassino, se você é aquele cara que é muito fã, por exemplo, do Poderoso Chefão 1, 2 e 3, esse filme é pra você, porque é maravilhoso, tá? Eu vou deixar aqui um filme com uma nota 9, tá bom? Porque assim, ele poderia ser um pouquinho mais enxuto? Poderia sim ser um pouco mais enxuto, e tem algumas coisinhas ali, mas é coisinha bem detalhezinho assim, e ele acabou que não me surpreendeu tanto, porque ele me entregou exatamente aquilo que eu esperava,
Então vocês sabem que geralmente eu subo a nota quando eu me surpreendo positivamente. E aqui não, eu fui surpreendido no sentido de eu já esperava isso e foi isso que me deram. Mas me deram isso de uma maneira muito boa. Então eu vou deixar aqui minha nota 9. O filme é maravilhoso, vale muito, muito a pena assistir. Só que é difícil, tá? É difícil, sim. Já te digo, não é um filme para qualquer um. Deixa isso aqui bem salientado. Só que assim, ele tem 3 horas e meia? Tem. Só que são 3 horas e meia de história para se contar. Não é aquele filme que se estendeu só por se estender, só para falar que é um filme grande. Não, ele realmente tem lenha para queimar, ele tem história para contar, então você tem que ficar ligado durante o tempo todo, porque o filme te apresenta uma história sensacional, que vale muito a pena. Não é o melhor filme de Scorsese, mas está lá entre eles e com certeza entre um dos melhores filmes desse ano. Tá ok? Muito obrigado por ter ficado até aqui, por ter me acompanhado nessa análise e espero que você continue aqui no canal. Como você faz isso? Se inscrevendo. Sim, se inscreva, porque cara, tem muita coisa boa aqui que eu vou fazer pra vocês ainda. Eu gosto muito desse canal e eu gostaria muito que ele crescesse e eu preciso disso, da sua ajuda para que isso aconteça, tá bom? Fico por aqui, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com os amigos se você sabe quem gosta de cinema. Faz esse favor para mim, espalha, tá bom? Muito obrigado, meu forte beijo para vocês e tchau!